Muito bem. Mateus capítulo 16, versículos 24 até o 28, mas nós vamos focar nos versículos 24 e 25. Mateus 16, 24 a 28. Irmão Carlos, se você quiser vir mais para cá, irmão Carlos lá do Irmão Carlos, encosta um pouco mais o portão. Muito bem. Para não ficar tomando friagem. Quem achou, diga amém. Amém. Os discípulos, ou o discípulo de Jesus, deve levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque porque aquele que quiser salvar a sua vida, haverá de perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, haverá de encontrá-la. Eu gosto muito especificamente do versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder, e quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar. Amém? Muito bem, peço que os irmãos não conversem, porque me desconcentra aqui, meus irmãos, me ajude aí, só dá glória. Irmãos, o assunto renúncia é um assunto de domínio da igreja, não tem novidade, a grande verdade é essa. Mas veio de uma forma muito clara ao meu coração esse assunto, e eu confesso aos irmãos, eu passei o dia pedindo a Deus, na verdade desde ontem, pedindo a Deus uma palavra bem específica, bem bacana, bem punjante para ministrar aos irmãos hoje. Mas apesar de ter lido vários capítulos na Bíblia, não veio nada, irmãos, nada. Tem dia que Deus faz assim, não veio nada. E eu passei o dia hoje perguntando: Senhor, o que eu vou falar para o povo? Até sair do serviço, falei: Jesus, não vou para a igreja hoje não, o Senhor não me deu nada, eu vou botar alguém para falar lá e vou para casa, né? Vou lá para casa da mãe, ver se eu filo um pastelzinho lá. Então tudo aí hoje, glória a Jesus. Mas irmãos, chegando em casa eu falei assim: vamos ver, se a Bíblia falar, vamos para lá hoje, falta, eu falei: agora mesmo. Mas incrivelmente a Abigail falou: não, você tem que ir para a igreja hoje. E é interessante que no caminho, nós fomos buscar a Eliana lá em São Bento, no caminho, antes de chegar em São Bento, na verdade quando eu estava terminando de tomar banho já, né? O Senhor disse claramente esse texto aqui: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Por isso que os irmãos me viram correndo aqui para anotar alguma coisa, porque esse assunto me veio agora. E irmãos, confesso e ensino aos irmãos, isso não se deve fazer, a menos que o Espírito de Deus dirija de uma forma muito forte, muito específica, porque o obreiro tem que estar preparado para falar para a noiva do Cordeiro, tem que buscar alimento, tem que estudar, tem que orar, tem que pedir a Deus palavra. Essa madrugada eu também levantei e pedi a Deus uma palavra. Mas vamos lá, da maneira que o Senhor nos permite, falar com singeleza, com bastante simplicidade essa noite. Irmãos, prestem atenção, na obra de Deus, quando a gente fala de obra de Deus, é impossível, escute bem isso, é impossível você ser eficiente, você ser eficaz, você ser produtivo diante de Deus, se você não estiver disposto a fazer renúncia. Quem está entendendo até aí, diga amém? Amém. Por que é importante entrar por esse caminho, irmãos? Porque tem muitas pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas não estão dispostas a renunciar. E quando a gente fala de renúncia, irmãos, quer ver só como a gente entende às vezes de forma limitada essa questão? Eu vou perguntar para vocês: o que é renunciar? O que vocês me dizem sobre esta palavra? O que é renunciar a alguma coisa? Abrir mão. Quem falou? Irmã Cláudia, respondeu bem. Cuidado aí com o toquinho, que já que vai tocar bateria na cabeceira. Abrir mão. Me deem um exemplo, irmãs, já que vocês me deram essa boa resposta, me dê um exemplo. Como assim abrir mão? Abrir mão, tem um convite para ir na igreja, também tem um convite para ir numa festa de aniversário. Aí o certo seria optar para ir na igreja. A irmã Cláudia
Cláudia foi usada por Deus e foi na veia, né? Eu tenho um convite para ir para a igreja, eu tenho um convite para ir para uma festa. O que eu vou escolher? Se eu tenho o senso de que eu sou de fato um adorador em espírito e verdade, a tendência, não pode responder muito bem, é eu fazer a escolha correta, que é abrir mão do convite da festa, do churrasco, da Coca-Cola e correr para a casa do Senhor. Um exemplo simples, mas bem verdadeiro, é justamente isso daí. Mas irmãos, é interessante que o texto de Mateus, quando Jesus ele se expressa sobre a renúncia, Jesus estava falando não sobre abrir mão de uma festa, a mãe Cláudia respondeu certinho. Jesus não estava falando de abrir mão de uma festa, não estava falando de abrir mão de um carro, de abrir mão de um relacionamento, de abrir mão de uma riqueza, de abrir mão de uma viagem. Não, Jesus estava falando da maior das renúncias. Jesus estava falando o seguinte, ó, se alguém quiser vir após mim, renunciar a carro, renunciar a casa, renunciar a pai e mãe. Se bem que renunciar a pai e mãe tem uma controvérsia no entendimento dessa palavra aí, não é bem a palavra que deve ser usada aqui. Renunciar a um monte de outras coisas são úteis e necessárias. Mas Jesus está falando o seguinte, se alguém quiser vir após mim, tem que renunciar a si mesmo. Oi? A sua vida, o seu eu. Na verdade, irmãos, muito bem, irmã Sonia respondeu muito bem. A gente tentando trazer isso para um nível mais profundo de compreensão, quando Jesus fala assim, ó, qualquer um de vocês que renunciar, qualquer um de vocês que quiser vir após mim, tem que renunciar a si mesmo. Ele estava falando o seguinte, ó, você vai ter que se habilitar, você vai ter que ser treinado pelo Espírito Santo para renunciar, abrir mão da sua própria vontade. Irmãos, agora eu pergunto para vocês, renunciar a um convite para uma festa é difícil? Às vezes é difícil, né? Principalmente quando o Elian, Deus tem abençoado muito Elian, volta e meia e fala, pai, vai rolar um churrasco aqui, e nem precisa terminar, ele fala, estou dentro, eu vou levar a boca, né? E vou ajudar a cortar a carne, vou para trabalhar, eu ajudo a cortar a carne. Irmãos, guarda esse segredo, o melhor lugar no churrasco é com um cortador de carne. Você corta os 3 pedacinhos, joga lá e você, né, vai para o mistério, né? Irmãos, é maravilhoso. Agora observe, se brincadeiras à parte, se às vezes renunciar, abrir mão de um convite desse já é difícil, irmãos, o que se dirá quando Jesus fala assim, gente, se vocês querem ser meus discípulos, vocês têm que entender que vocês precisam aprender e ser capazes pelo meu Espírito de renunciar a vocês mesmos, ou seja, a sua vontade, o seu pensamento, o seu desejo, o seu eu, abrir mão disso para poder ser meu discípulo. E eu pergunto para os jovens, o que quer dizer a palavra discípulo? Essa é boa, essa é fácil, todo mundo sabe. Irmã Rosa e irmã José vão dar um coro em vocês agora. Irmã Rosa e irmã José, o que quer dizer a palavra discípulo? Muito bem, irmã Rosa, aí, ó, seguidor de Jesus. Mas a gente pode trazer isso para um pouquinho mais profundo. Ô Marcos, você sabe o que é a palavra discípulo? Luquinha? Luquinha, ele está de presbítero, ele está de chique. É isso aí, Luquinha. Bom, Valdir? Bom, Carlos, a palavra discípulo quer dizer estudante, aprendiz, aluno. Olha só que bacana. Bom Fábio, presbítero Bom Fábio, Jesus ele falou o seguinte, ó, se vocês quiserem ser grandes pastores, se vocês quiserem ser pastor presidente, se vocês quiserem ser pregadores famosíssimos, se vocês quiserem ser cantores das estrelas, não, Jesus não falou isso. O que Jesus falou? Se vocês quiserem ser meus alunos, se vocês quiserem aprender comigo, se vocês quiserem aprender o que eu tenho a ensinar, se vocês quiserem serem aprendizes, vocês vão ter que dar um passo, renunciar a vocês mesmos. Agora, irmão, eu pergunto para vocês, nós temos vivido um tempo em que o que a gente observa na igreja, meu Deus, o mundo espiritual está agitado, tem barulho. O mundo espiritual agita a fauna e a flora, né? Nesse caso é a fauna. Nós
observado é que grande parte daqueles que se dizem cristãos não estão sendo capazes de renunciar. Muitas vezes são capazes de renunciar. Eu observo isso, eu já vi, irmãos, eu já vi. E eu dei glória a Deus, eu glorifiquei a Deus, as lágrimas me desceram aos olhos de ver Deus operando coisas na igreja, em momentos de oferta, por exemplo. Eu já vi gente dar carro do ano na hora, assim, ó, sabe? Uma vez eu vi um negócio maravilhoso, maravilhoso. Talvez os irmãos até vejam depois também, esses irmãos que já viram, e que Deus nos continue abençoando. Mas o que eu quero contar é o seguinte, só para a gente ilustrar a segunda parte. Uma vez, uma festa de missões, o pastor estava levantando uma oferta, falou: irmãos, precisamos levantar uma oferta de tantos reais aqui para nós fazermos tal trabalho na igreja lá na cidade de Ribeirão, em Bolívia, né? A igreja do Ministério por Irmão. Irmãos, na hora, o irmão que estava ali, e eu conhecia muito bem aquele irmão e a situação que ele estava passando, não era uma situação das melhores financeiras. Ele tinha um carro, o carro também não era dos melhores, mas era o único que ele tinha. E eu também já tive a oportunidade com a Abigail de fazer isso, né? De dar um carrinho, que era um carrinho velhinho, amassadinho, mas era a única coisa que a gente tinha. Fui lá, falei: Biga, está de acordo, vamos ofertar? Numa reunião do ministério, a Biga falou: pode ofertar. Ofertamos. Um ano depois, Deus me deu um cadete, irmãos. Ganhei um cadete da igreja. Um ano depois, cadetão, andei de cadetão muito tempo, e o cadetão era bom demais, que carro preto, abençoado, Chevrolet. Mas esse irmão, irmãos, naquele dia falou assim: pastor fulano, está aqui o meu carro, eu estou entregando para a obra de Deus. A igreja entrou, foi tão espiritual o negócio que a igreja entrou, glória a Deus, aleluia, tal. Mas aí levantou meu irmão lá no meio, irmãos, em lágrimas, levantou com a autoridade e falou: pastor fulano, mediante o ato de fé desse nosso irmão, eu estou doando agora o meu carro. Irmãos, era o carro doando, não é para a obra, Deus mandou doar para ele. O irmão deu um carro já um pouquinho já avançado na quilometragem, e irmãos, na hora que ele entregou, a igreja ganhou, mas no mesmo momento Deus tocou no coração da irmã, a irmã foi lá e entregou um carro doando para ele. E esse irmão andou com esse carro muito tempo na obra de Deus, e a gente vendo aquilo, irmão, que coisa linda. Só que olha só, tudo isso é importante na obra de Deus, claro que é. Só que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, está nos conclamando para algo ainda mais profundo, irmãos. Porque doar um carro, doar uma casa, doar, ofertar, abrir mão de algo, né, para a obra de Deus, ou abrir mão de algo da nossa vida para agradar alguém, pode ser difícil, mas a gente tem que dar conta. Mas Jesus estava pedindo algo que é impossível. Ei, Jesus estava pedindo algo que é impossível ao ser humano natural. Jesus falou: gente, se vocês querem aprender comigo, vocês têm que renunciar a vocês mesmos, abrir mão de vocês. Pô, como assim abrir mão de mim? Eu pergunto aqui para a Thalita: o que significa abrir mão de mim mesmo? Se eu abro mão de mim mesmo, eu abro mão de mim mesmo para assumir a vontade de quem? Ou seja, irmãos, eu sou um ser vivente. Eu me lembro quando eu fui trabalhar fora, irmãos, e agora é interessante eu ter sentido isso aqui também. Aquela sensação de não estar vivendo, né? Porque você levantava às 6 horas da manhã, tomava um banho, trocava correndo, pegava o carro, andava 1 hora, viajava 1 hora, chegava no lugar de trabalho, trabalhava o dia inteiro, aquele serviço horroroso, chato, vendo um monte de gente carnal, só pensando em comilança, né? Os glutões, eu ficava bravo, já veio os glutões, eu ficava bravo, cortando aquelas carnes lá, mas a porta de Deus tinha me aberto, mas o dia passava, irmão. Aliás, o dia não passava, né? Você trabalhava, falei: meu Deus, já foi às 4 horas, olhava no relógio, tinha passado 40 minutos, aí você já ficava na carne, né? Ficava com raiva que queria ir embora, mas esse ainda ia até às 10 horas da noite, 11 horas da noite. Aí, irmãos, terminava, tinha que limpar aquela sujeirada, pegava o carro morto e cansado, as pernas doendo, o dia todo trabalhando de pé, voltava para casa, 1 hora de volta, chegava em casa, tomava um banho, deitava, dormia, você deitava e desmaiava, né? Daqui a pouquinho o relógio tocava, 6 horas da manhã de novo, aí eu falei: meu Deus, eu não estou vivendo, isso não é vida não, isso não é vida. Eu falei: Jesus, eu quero viver, eu quero voltar para o Brasil, quero ir para o altar, eu quero estar perto da minha esposa, perto dos meus filhos, eu quero pregar a palavra, Jesus, quero voltar a viver isso na vida não. Irmãos,
aquela sensação de não estar vivendo. Só que quando Jesus fala assim, gente, vocês têm que renunciar a vocês mesmos. Sabe o que Jesus está falando? Vocês muitas vezes vão ter a sensação de não estar vivendo para vocês mesmos. Só que o que ele falou aqui? Aquele que encontrar a sua vida, aquele que salvar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida, vai encontrar. Quem está entendendo, irmãos? Palavra simples, mas é uma palavra de meditação, porque se Jesus nos chama a renunciar a nós mesmos, por que é tão difícil renunciar a coisas tão pequeninas? Por exemplo, vou perguntar umas coisinhas bem simplórias aqui. Irmãos, quem aqui fala comumente ou costumeiramente em impropérios? O que são impropérios? Palavras de baixo calão. O que são palavras de baixo calão? Palavrão. Palavrões. Quem aqui fala palavrões? Não vale falar Cacilda. Daí quando eu estou bravo, eu chamo ela no Cacilda. Ô Cacilda! Né? Eu até esqueço quando ela está em casa e falo também, né? Ela, ó Marco, você me deixa em paz, Marco. Brincadeiras à parte. Mas irmãos, Jesus está falando, você quer aprender de mim? Ei, você quer aprender de mim? Você quer aprender a ser o que eu quero que você seja? Renuncie a ser você mesmo. Mas se a gente não é capaz de renunciar a coisas pequeninas, como falar em impropérios, irmãos, xingar. Eu estou falando isso porque há poucos dias nós fizemos um trabalho maravilhoso aqui, e eu fiquei sabendo que teve alguns garotos lá que passaram a noite no palavrão. E é claro, a gente tem paciência porque são jovens e a gente está ensinando. Mas eu estou falando aqui, se quer experimentar o melhor de Jesus, tem que renunciar e tem que começar por essas coisas aí. Quem está entendendo? Tem outros que não conseguem renunciar uma veste. Renunciar, irmãos, a um programa de televisão. Renunciar a uns memes na internet. Renunciar, enfim, tantas coisitas que nos amarram aí. E só que Jesus está falando o seguinte: eu quero que vocês renunciem a vocês mesmos. Abram mão de vocês. E aceitem a minha vontade em vocês como a prioridade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu vou ler de novo o versículo 25. 25. Aquele que quiser salvar a sua vida. Ah, não, eu vou viver. Eu quero viver do meu jeito. Ah, não, tem esse negócio não. Irmãos, olhe para a história dessa igreja aqui. Quanta coisa que parou no meio do caminho porque as pessoas quiseram viver da sua própria maneira. Tem que ser do jeito dele. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrar. Vale a pena renunciar por amor ao Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Agora, vamos voltar. Irmãos, a obra de Deus, vamos voltar ao princípio para a gente avançar em alguma coisa aqui. A hora está indo ali. Na obra de Deus é impossível se fazer alguma coisa sem renúncia. Vamos dar um exemplo. Vou perguntar para quem? Vou perguntar para o Lu, para o Sávio e para o Danilo. A trilha, e o quarteto, o Ernesto que está ali também. Me dê um exemplo bíblico no Novo Testamento. Eu vou ajudar, vai. No livro de Filipenses, de renúncia para se fazer a vontade de Deus. Eu estou judiando dele. Mas olha, já deu uma dica boa. Vamos ver, quem vai acertar vai ganhar uma pizza do Lu e do Danilo hoje. Acho que eu vou dar isso. Olha só, a Bíblia diz no livro de Filipenses o maior exemplo de renúncia. Vamos ler, irmão? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses capítulo 2. Pode ler, por favor, pastor, com voz de trovão. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Muito bem. Olha aí o que o pastor Elias deu, irmãos. De quem a Bíblia está falando aqui? Jesus. Irmãos, Jesus estava sentado, eu vou perguntar para o Rian e para o Felipinho. Jesus estava sentado onde? Antes de
de vir à terra? A Bíblia diz que ele estava do lado direito de Deus, à destra de Deus, sentado no trono nas alturas, à destra de Deus. Só que quando Jesus assume o compromisso de vir cumprir a ordem de Deus, Deus falou o seguinte: você precisa, eu quero que você vá lá cumprir o plano da salvação, né? Impetrar o plano da salvação, pagando o preço da cruz do Calvário, mas para isso você vai precisar nascer na forma de um homem. Para nascer na forma de um homem, Jesus teve que fazer o quê? Pastor Elias deu aí, irmãos, ó. O que ele teve que fazer, pastor Elias? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso, para um pouquinho, depois nós vamos ler o versículo seguinte. Ó, irmãos, sabe o que a Bíblia está falando? Quando o Senhor diz assim, ó, meu filho, vai lá cumprir o plano da salvação, vai lá assumir a cruz do Calvário, morrer como um maldito, para assumir o peso dos pecados da humanidade e trazer a reconciliação da humanidade comigo. Aí Jesus, irmãos, ele era Deus, ele era o Logos, estava à destra do Pai. Ele poderia ter falado assim: mas eu sou Deus, eu vou descer lá e na hora que esses camaradas virem do meu lado eu vou arrepiar todo mundo, porque eu sou todo poderoso. Aí o que a Bíblia diz? Ele sendo Deus não teve por usurpação. Ele sendo, como é que diz aqui? Vamos ler de novo, para não falar bobagem aqui. Versículo 6, isso. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu vou, só que eu não vou na forma de Deus, ainda que eu seja Deus. O que a Bíblia diz? Verso 7 agora: aniquilou-se a si mesmo. E outra tradução diz: despojou-se de si mesmo, esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, é para cumprir o teu plano, Pai. O que eu preciso fazer? Você precisa deixar aqui a sua imortalidade, você precisa deixar aqui a sua glória, você precisa deixar aqui as vestes divinas, você precisa deixar aqui o corpo glorificado. Você agora vai descer, vai nascer como uma criança comum, sem glória, sem a imortalidade. Você vai deixar, o teu poder vai ficar todo aqui, né? E você vai para lá depender do Espírito Santo de Deus, do nosso Espírito, da terceira pessoa. Vocês estão entendendo isso, irmão? Jesus, ele não teve por usurpação ser com Deus, porque o que a Bíblia está dizendo com isso? Que ele teria que vir cumprir seu ministério na dependência do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Eu vou, e o meu poder será baseado não em mim mesmo, mas no poder do próprio Espírito Santo de Deus. Tem um mistério tremendo aqui, que não dá tempo da gente mergulhar aqui. Mas o que a Bíblia mostra, irmãos? Jesus, para cumprir o propósito de Deus, teve que renunciar. Agora a minha pergunta para você é: crente, até onde você está disposto a renunciar para cumprir o propósito de Deus? Tem gente que não consegue renunciar ao orgulho, irmãos. Tem gente que não consegue renunciar a paradigmas. Paradigma é um problema sério na formação de bons crentes. Eu não estou falando nem de obreiros, estou falando de bons crentes. Como assim paradigmas? Eu falo que eu também, irmãos, tive um cara de problema com essa questão de paradigmas. O que são paradigmas? São modelos de pensamento prontos que a gente vai assumindo e colocando na nossa mente, no nosso coração. Por exemplo, nós temos alguns paradigmas bíblicos, princípios bíblicos. Por exemplo, não mentir, não adulterar, não roubar, não matar. São mandamentos, paradigmas, modelos de pensamentos que nós recebemos instituídos pela palavra. Mas muita coisa, irmãos, que nós aceitamos como verdade, não são a palavra de Deus, são paradigmas humanos. E muitas vezes nós não conseguimos renunciar a essas coisas para cumprir o propósito de Deus. Tá bom. Precisando do certo Deus ontem lá, né? Você viu? Ficou 3 horas lá com o celular tocando ontem. Eu falei: meu Deus do céu. Aqui foi rápido. Irmãos, o certo Deus vai ficar bravo. O certo Deus, desliga o telefone quando for vir para lá. Ai, meu pai, amigo nosso, pastor Ana sabe quem eu estou falando. Irmãos, eu até esqueci o que eu estava falando aqui. Paradigmas, o que é paradigma mesmo? Modelos e pensamentos prontos. Por exemplo, vou dar um paradigma aqui, uma coisa bem exagerada.
Há um tempo atrás uma irmã disse aqui para mim, essa irmã foi membro daquela igreja no começo, não se deu bem comigo, e eu falei, não vai rolar esse negócio não vou aceitar essas coisas não. Ela veio falar algumas coisas, e entre as coisas que ela falou foi que culto de ação de graça no aniversário do pastor é idolatria. Culto de ação de graças em aniversário do pastor é idolatria, que ela não aceitava aqui. O que é isso? Não estou nem falando mal da irmã, o que eu estou comentando aqui, irmão, é que isso é um paradigma. A irmã aceitou isso como uma verdade para a vida dela, só que uma verdade que está limitando a espiritualidade dela, porque não deixa ela ver um bocado de coisa. Vocês estão entendendo, irmãos? E a gente tem uma série de paradigmas. Irmãos, estou falando de nós todos. Tem coisas na igreja, irmãos, tem coisas na igreja que às vezes a gente meu Jesus, a gente tem que tomar cuidado para falar, mas tem coisas na igreja que às vezes a gente aceita por educação. Mas é porque isso é errado? Não. É porque são os paradigmas que a gente aprendeu, a gente assumiu e a gente não consegue abrir mão daquilo. Eu falo que eu também tenho. Vocês estão entendendo isso? Muito bem. Tomara que eu esteja conseguindo transmitir o que eu tenho pensado aqui, mas vamos lá, vamos para frente, que a hora está indo. Não é só renunciar coisas, tá, irmãos? É renunciar a si mesmo. Ô Lu, tua vontade não é sua mais, Lu. Tua vontade agora tem que ser a dele. Paulo fala isso, né, pastor? Paulo, então lê para nós. Ou cita para nós. Cita aí, Lu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pronto, maravilhoso. Gálatas 2:20. Olha aí, olha os crentes pão de Bíblia aqui, meu Deus do céu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, moçada bonita, esses obreiros que Deus está levantando aqui. Você já pensou em Jesus chegar todo loucão aí? Aí, meu, aí, senhor, vai não sei aonde, vai não sei o quê. Aí, oi? Oi? Só na gíria. Irmãos, não, pastor, mas nós temos que ser vamos melhorar para vocês, né? Nós temos que ser despolados, pastor. Nós temos que, irmãos, sim, nós temos que estar atualizados, nós temos que ter mente aberta, só que o crente tem que ser crente. Eu estou falando usando jovens, mas irmãos, tem cada situação na igreja que eu vou te falar uma coisa. Misericórdia. Tem coisas que é até difícil, né? Tem uma coisa que eu queria entrar aqui, mas não vou entrar por questão de vigilância, que eu me lembrei agora. Um casal que nós tratamos lá no Maria Antônia Prata, não sei se a amiga lembra, uma situação, aquele casal não quis renunciar a algo, e até hoje, irmãos, eles estão da mesma maneira, graças a Deus não saíram da igreja, mas não conseguiram prosperar nada espiritualmente, porque não conseguiram abrir mão de um negócio, de um detalhe que eu falei para eles: olha, vocês precisam renunciar a isso, para Deus entrar na vida de vocês. Eles falaram: não, pastor, isso nós não vamos dar conta de abrir mão, não. É complicado. Eu não insisti porque eu também falei: misericórdia, né? Isso aí é só Deus que comecei. Temos um conhecido nosso que nunca largou de pitar, né? Até hoje, gosta de dar umas pitadinhas. Tem que renunciar. Ah, pastor, não consegue. Não consigo. Consegue. Com a ajuda do Espírito Santo. Não se esqueça que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Vamos na frente, irmãos, nós vamos terminar. Nós já lemos Filipenses, né? Pastor, Oi. posso ler um versículo para complementar aqui? Deve. Lucas, capítulo 14, verso 33. Assim, pois, qualquer que vos não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pronto, esse é fundamental. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-te fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Muito bem. Qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser pastor presidente. É isso? Não pode ser discípulo. Irmãos, Jesus ele sempre vai falar em relação a nós, no sentido de nós sermos aprendizes, discípulos. Viu? Cuidado com esse detalhe. Todos nós somos aprendizes. Todos nós estamos sendo formados, até que nós cheguemos à estatura da medida de Cristo e a varão perfeito,
mas esse é um processo paulatino. O que é processo paulatino, irmãs? Paulatino quer dizer dia a dia, que segue uma sequência, tá? Todos nós devemos passar por esse processo. Vamos terminar? Quantos podem dizer amém? Amém. Aí, as crianças estão mais animadas que nós, hein? Pastor, Oi? depois, se o senhor permitir, tem a recompensa para quem renuncia, que Jesus fala. Né? Vai ler, manda aí. Pode ir? Pode ir. Mateus capítulo 19, o versículo 29. Tudo quanto tiver deixado casa, ou irmãos, Isso. ou irmãs, Estava ou procurando pai, esse ou texto. mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Interessante, eu procurei esse texto no começo aqui e não consegui achar, eu não achei. Ó, tudo que vocês abrirem mão, o que o Senhor está falando? Vocês vão receber 100 vezes mais. E depois o quê? A vida eterna. Agora, irmãos, guarde essa palavra. Nenhum de nós é capaz de cumprir esse mistério sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso peça ajuda a Ele, tá? Espírito Santo de Deus, me ajuda a fazer as renúncias que eu preciso. Às vezes renunciar às palavras tortas dos lábios, às vezes renunciar aos desejos tortos dos olhos, às vezes renunciar a comportamentos, mas sempre peça ajuda do Espírito Santo. Espírito de Deus, me ajuda a renunciar aquilo que não lhe serve, para que o Senhor seja glorificado. Oi? Mas esse texto que leu aí, nem o senhor já explicou, tem que saber interpretar ele, né? Senão você não vai abrir mão de tudo aí, muda a cabeça. O senhor que diz assim: todo aquele que tiver deixado casa, irmão, pai ou mãe, mulher, filhos, terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais. Aí tem pessoas que não sabem interpretar esses textos, vai abrindo mão de tudo, não obedece nada, deixa tudo para trás. Então tem que saber interpretar esse texto também. O pastor Leandro chamou a atenção para uma coisa bem importante aqui. Tem gente que até fala, né? Vou renunciar à minha esposa porque se o senhor vai dar 100 vezes mais, eu já vou querer as outras 100, né? Tem uns cabos atrapalhando aqui. Irmãos? Oi? Pegar os cargos dele da trabalho. Pois é, só o sangue de Jesus. Deixar a mulher, deixar a vida, deixar tudo e partir para outra, né? Irmãos, cuidado. O pastor Lance nos chamou a atenção para uma verdade bem importante que a gente tem que considerar, que é o seguinte: irmãos, a renúncia deve sempre estar pautada naquilo que diz respeito à obediência à vontade do Pai. Se você renuncia a alguma coisa que não tem nada a ver com a vontade do Pai, por exemplo, há uns anos atrás, um obreiro na congregação que nós passamos, ele foi visitado, né, em casa e tal, e ele falou assim: pastor, eu senti no meu coração de fazer um voto. Irmãos, eu não me lembro qual era o voto, não me lembro, eu me esqueci totalmente, mas ele falou assim: ó, eu prometi ao Senhor que eu e minha esposa não vamos fazer alguma coisa lá, não sei o que era, não sei se era tipo assim, irmãos, era um negócio exagerado, nós não vamos mais beber água, um exemplo. Não era isso, tá? Mas era alguma coisa nesse sentido aí, uma coisa que eu falei: meu Deus do céu, que absurdo. Aí quando ele falou: nós fizemos esse voto, nós não vamos mais fazer tal coisa, eu do meu lado, ela do lado dele, tem nada a ver com relacionamento físico, tá, irmãos? Era alguma coisa, eu não lembro o que era, mas era algo exagerado. Eu lembro que a palavra que Deus me deu na hora, eu falei: Senhor, por que eu falo para esse obreiro? Daí o Senhor disse claramente no meu coração: diga a ele que você está removendo com a sua autoridade pastoral sobre ele, removendo essa palavra diante de Deus, porque ela é uma palavra que vai conduzi-lo a falhar, porque não existe cabimento. Você está entendendo, irmão? Aí eu falei: irmão fulano e tal, eu estou como teu pastor e como ministro do Evangelho, removendo essa palavra diante de Deus, assumindo essa palavra, estou pedindo que o Senhor apague essa palavra, te liberte disso aí, porque esse voto que você fez é um voto absurdo, que não tem a ver com fé, tem a ver com falta de senso, né? E eu falei para ele: Deus não está se agradando disso, Deus está mandando eu falar para você parar com isso aí. Faça votos, mas faça votos que te enquadrem no propósito de Deus, que vai te dar graça para fazer a vontade de Deus, não que vai fazer você ficar desequilibrado depois. Aí
Daí depois ele falou assim, pastor, Deus abençoe, porque eu já estava preocupado mesmo como é que ia dar conta de fazer isso. Eu falei, pois é, né? Então, irmãos, eu fecho essa palavra, vamos deixar, vamos ver se tem mais algum versículo aqui? Ah, tá. Dizendo aos irmãos, aproveitando essa palavra do pastor Anderson, a renúncia deve nos pautar sempre na obediência a Deus, tá? Nunca com loucura. A partir de hoje é que nem um indiano, né? A Bíblia fala sobre sacrifício de touro, né? O indiano levantou a mão, irmãos, falou que nunca mais ia baixar a mão. Daí nos primeiros dias sentia muita dor, imagina, né? Ficar com a mão assim. E ele passou, não sei quantos, passou a vida toda, irmão, com o braço levantado, o braço secou, a mão atrofiou, e ele está lá com o braço levantado até hoje. Só mexe com o braço, porque a Bíblia chama de sacrifício de tolo. Tá? Então cuidado, para não confundir as coisas. Peça discernimento. Por isso que estudo bíblico é bom, escola dominical é boa, para a gente ver os parâmetros da palavra. Irmão, vamos terminar. Oi. Sim. Nessa frase aqui, nesse texto 24, a última vírgula, eu já vi algumas interpretações erradas, na fala errada. Na vírgula depois da renúncia, Jesus diz assim, tome sobre si a sua cruz e siga. Eu já vi pregadores falando, toma a cruz de Cristo e siga, né? Mas aqui Jesus está dizendo, toma a sua cruz. O pastor pode dar só uma pincelada? Sim, excelente, excelente. Irmãos, tomar a sua cruz quer dizer assumir a sua responsabilidade. Ou seja, assumir o peso da sua responsabilidade. Aquilo que a Bíblia diz assim, tudo aquilo que te vier nas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Então, assumir a sua cruz, ou tomar a sua cruz, nada mais é do que assumir a minha responsabilidade em cumprir o meu papel, fazer aquilo que eu tenho que fazer, para que a vontade de Deus seja imposta por completo, né? Ou atribuída por completo. Amém? Amém? Ok? Muito bem. Alguma dúvida? Só observação sobre a obediência que o senhor estava falando aí agora, no mesmo texto de Filipenses 2, no versículo 8, o próprio Cristo vai dar exemplo de obediência, que diz assim, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Exatamente, esse texto está marcado aqui. E eu pergunto, irmãos, até onde você está disposto a renunciar para que a vontade de Deus se cumpra? Irmãos, e eu digo a vocês, quanto mais disposição em abrir mão de você mesmo, para que o Senhor seja glorificado através de você, mais experiências gloriosas você vai viver. Viu? Deus vai te levar. Irmãos, eu não sou camarada, nem eu nem Bíblia, nem nossos filhos, né? Deus não nos deu riquezas, mas Deus já nos levou em alguns cantos do mundo aí, né? A Biga foi na Alemanha, Deus me deu a oportunidade de ir nos Estados Unidos 2 vezes, e não falo isso com arrogância não, nem dando carteirada, estou falando justamente porque a Thalita foi na Coreia, estive no Paraguai na missão 4 vezes, a Biga e eu estivemos no Paraguai, na Bolívia 4 vezes, eu e Biga no Paraguai sim, uma vez, né? 2 semanas passamos lá, cuidando da obra de missões. Certo. Oh, glória a Jesus. Vai, viu, Vaza? Deus ainda tem algumas coisas para você fazer ainda, vai andar um pouco. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, não estou querendo dar carteirada não, tá, irmãos? Isso não sobe no meu coração. O que eu estou querendo dizer é que se você renuncia, Deus, para que a vontade de Deus se cumpra, Deus te dá experiências, as coisas acontecem. Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, tem coisas que eu gostaria de falar e eu nem posso, porque às vezes soa como se a gente estivesse ostentando, né? Estou falando em termos de ministério, experiências de ministério que Deus já nos deu. Mas a gente renunciou a algumas coisas, não é porque a gente é bom, não, irmãos, é porque o Espírito de Deus nos fortaleceu. Porque eu não teria condições de renunciar a qualquer coisa. Estava contando para mim uma experiência que eu tive agora há pouco, que eu não posso contar para vocês. Uma experiência, né? E eu falo, olhando, vai, sai para lá, Satanás. Tu acha que está me achando um cara do quê, rapaz, né? Eu sou o sangue de Jesus. Mas, irmãos, se a pessoa não é capacitada pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas estão querendo aproveitar tudo que o inimigo coloca aí.
Qualquer bobeirinha que aparecer na frente, vamos abraçar. E o Senhor nos chama a renunciar, não só as coisas, mas a si próprios. Amém? Terminemos. Olha para quem está do teu ladinho aí e fala assim: renuncie. A si mesmo. Vamos agradecer a Deus? Vamos embora para casa? Todos os dias, todos os dias. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, vamos. Não se esqueça nas orações de apresentar o Vinícius, apresentar Daniel, apresentar a família do Bom Carlos e a Irmã Cláudia, os nossos irmãos que estão enfermos, irmão Rosa, que tem lutado aí, está saindo do processo, mas ainda tem algumas sequelas, né, irmão Rosa? Está lá, tá. Mas está ali, está lutando. Graças a Deus. E tantos outros, irmão Custódio, irmã Maria, irmãos, e assim por diante. Os irmãos que vão conversar com o pastor Elias, ele já veio me comunicar aqui. Os irmãos conversam aqui, a gente tem que ajeitar e vamos tocar o barco, porque o tempo hoje. Eu vou sair meio apressado, porque eu tenho um compromisso lá no Vitória Régia agora. Ô, glória a Jesus, um pastel, um tortinho, oi? Cheiro de janta. Eu falo com minha mãe que quando ela está aí, se eu ir na casa dela e não serrar alguma coisa, né, não tem graça, né? Daí eu já chego lá e já sabe que chegou o serrote. Feio mesmo, mas eu sou serrão. Glória a Jesus, corta.